Capítulo 6. Paciência. Todas as boas obras acumuladas em mil eras, tais como ações de generosidade e oferendas aos bem-aventurados, um só lampejo de ira as dissipa. Não há mal semelhante à ira, não há austeridade comparável à paciência. Impregnai-vos, pois, de paciência de vários modos, insistentemente. Aqueles que são atormentados pela dor da ira nunca conhecem a tranquilidade mental. Estranhos serão a todo o prazer, não dormirão nem se sentirão seguros. Mesmo aqueles dependentes do seu Senhor, por benignos dons de honras e riquezas, se revoltarão e chacinarão um amo cheio de ódio e cólera. Aflige a sua família e amigos, e não é servido por aqueles que os seus dons atraem. Não há ninguém, de todo, que, estando irado, viva em paz. Todos estes males são causados pela cólera, o nosso inimigo portador de aflição. Mas aqueles que agarram e esmagam a sua ira encontrarão a sua alegria nesta e nas futuras vidas. Receber o que não quero e tudo o que obsta ao meu desejo. No descontentamento, a ira encontra o seu combustível. Disto cresce e abate-me. Destruirei, pois, completamente o sustento deste meu inimigo, o adversário que não tem outro objetivo senão ferir-me e prejudicar-me. Assim, venha o que vier, nunca perturbarei a alegria e felicidade da minha mente. A depressão nunca me traz o que desejo. A minha virtude será por ela pervertida e arruinada. Se há um remédio quando os problemas atacam, que razão há para o desalento? E se não há solução, de que serve estar deprimido? Dor, humilhação, insultos ou repreensões, não as desejamos, seja para nós próprios, seja para aqueles que amamos. Para aqueles de quem não gostamos, é o contrário. A causa da felicidade é rara e muitas são as sementes do sofrimento. Mas se não tenho dor, jamais ansiarei pela liberdade. Portanto, ó minha mente, sê firme. As gentes de carne e aqueles devotados à deusa suportam as austeridades sem sentido de serem cortados e queimados. Porque sou eu tão tímido, então, na via da liberdade? Não há nada que não se torne leve, mediante o hábito e a familiaridade. Preparando-me com pequenas preocupações, treinar-me-ei para suportar grande adversidade. Não vejo eu que isto é assim com irritações vulgares, mordidas e picadas de serpentes e moscas, experiências de fome e sede e erupções dolorosas na minha pele? Calor e frio, vento e chuva, doença, prisão, sovas. Não me irritarei com tais coisas. Fazê-lo apenas agrava o meu dissabor. Há alguns cuja bravura aumenta à vista do seu próprio sangue, enquanto outros perdem todo o seu vigor e desfalecem quando é o sangue de outro que vêem. Isto resulta de como está a mente disposta, em firmeza ou cobardia. Desprezarei assim todos os agravos e não farei caso das adversidades. Quando infortúnios assaltam os sábios, as suas mentes devem estar serenas e imperturbáveis, pois no seu combate contra a emoção contaminada, muitas são as provações, como em toda a batalha. Pensar com desprezo em toda a dor e vencer inimigos como o ódio, isto são proezas de guerreiros vitoriosos. O resto é chacinar o que já está morto. Sofrer tem também o seu valor. Mediante a aflição, o orgulho é expulso e sente-se piedade por aqueles que erram no samsara. O mal é evitado, a bondade afigura-se deleitosa.
Não me irrito com a minha bilis e outros humores, fonte fértil de sofrimento e dor. Porque me ofenderiam então os seres vivos, eles que também são impelidos pelas circunstâncias? Embora não procurados, indesejados, estes males afligem-nos igualmente a todos. E do mesmo modo, se bem que não queridas nem buscadas, as emoções negativas surgem contudo insistentemente. Nunca pensando, agora irritar-me-ei. As pessoas são impulsivamente apanhadas pela cólera. Do mesmo modo, a irritação chega, se bem que nunca planei ser experimentada. Todas as emoções negativas de todo o tipo, toda a variedade de más ações são causadas pelas circunstâncias. Nenhuma é independente, nenhuma é autónoma. As condições, uma vez reunidas, não pensam irem agora originar algum resultado. Nem aquilo que é gerado pensa haver sido produzido. A substância primeira, como eles dizem, e isso que foi chamado o si, não surgem intencionalmente e não pensam eu virei a ser. Pois isso que não nasceu não existe, o que poderia então desejar vir a ser. E permanentemente dirigido para o seu objeto, nunca pode deixar de ser assim. Na verdade, este si, se é permanente, é certamente inerte como o próprio espaço, e a encontrar-se com outros fatores, como poderiam eles afetar uma vez que é imutável? Se quando condições agem sobre ele, permanece tal como estava antes, que influência tiveram estas condições? Eles dizem que elas são agentes do si, mas que conexão poderia haver entre eles? Todas as coisas dependem então de outras coisas que igualmente dependem, não são independentes. Sabendo isto, não seremos incomodados por coisas que são como aparições mágicas. A resistência, podem dizer, é inadequada, pois o que será o oposto por quem? A corrente da aflição é trespassada pela paciência. Nada há de inadequado na nossa asserção. Deste modo, quando inimigos ou amigos são vistos a agir impropriamente, permaneçam serenos e tragam ao espírito que tudo emerge de condições. Se as coisas pudessem ser de acordo com o seu desejo, nenhum sofrimento alguma vez sobreviria a qualquer um dos seres encarnados, pois nenhum deles quer dor de qualquer tipo. Todavia, despreocupadamente, de todo inconscientes, dilaceram-se a si mesmos em espinhos e, ardentes em busca de mulheres e bens, matam-se a si mesmos à míngua de alimento. Alguns suspendem-se a si próprios, lançam-se no vazio, tomam veneno, consumem alimento insalubre ou, pela sua conduta nociva, causam destruição a si mesmos. Pois, quando a aflição os toma, matam-se mesmo a si próprios, os eus que tanto amam. Como não poderiam ser assim a causa do sofrimento corporal dos outros? Se bem que quase nunca sintamos compaixão por aqueles que, pelas emoções negativas, causam a sua própria perdição, que propósito serve a nossa ira? Se aqueles que são como crianças irresponsáveis são por natureza propensos a lesar os outros, não há razão para a nossa raiva. É como indignar-se com o fogo por ser quente. E se as suas faltas são efêmeras e contingentes, se os seres vivos são por natureza benignos, é igualmente sem sentido ressentir-se com eles, tal como irritar-se com o céu quando está cheio de fumo. Se bem que sejam os seus paus que me magoam, enfureço-me com aqueles que os empunham, batendo-me, mas eles, por sua vez, são impelidos pelo seu ódio. É, pois, com ele que me devo ofender. Exatamente do mesmo modo, no passado,
Fui eu que fiz mal aos seres vivos. É, pois, justo que, tendo sido o seu algoz, o mal me sobrevenha. As suas armas e o seu corpo, ambos são causas do meu tormento. Eles brandiram as armas, eu o meu corpo. Quem merece então mais a minha ira? Este corpo, chaga movente em forma humana, meramente tocado, não pode suportar a dor. Eu sou o que a agarrou no meu cego apego. De quem me ressentirei quando a dor ocorre? Nós, que somos como crianças, fugimos à dor, mas amamos as suas causas. Ferimos-nos a nós mesmos pelas suas maldades. Porque deveriam ser então os outros o objeto da nossa raiva? Com quem na verdade me devia eu enfurecer? Toda esta dor é a minha própria criação. Igualmente, todos os porteiros do inferno e todos os bosques de árvores de navalhas, aqueles que me fazem mal, erguem-se contra mim. É o meu karma que os convoca. E se por isto estes seres vão para o inferno, não sou eu que trago a sua ruína? Por causa deles, e mediante a minha paciência, todos os meus pecados são limpos e purificados. Mas serão eles que, graças a mim, conhecerão as prolongadas agonias do inferno. Sou eu, pois, o seu atormentador. São eles, pois, que me beneficiam. Com que perversidade assim, mente perniciosa, te enfurecerás com os teus inimigos? Se eu tiver uma mente paciente, escaparei às dores do inferno. Mas, embora de facto me salve a mim mesmo, o que será dos meus inimigos? Que destino lhes será reservado? Se lhes retribuo o mal com o mal, certamente desse modo não serão salvos. A minha conduta será por sua vez arruinada, reduzida a nada a austeridade da paciência. Porque a mente é incorpórea, não pode ser destruída por ninguém. Por causa do apego da mente ao corpo, este corpo é oprimido pela dor. Desprezes, palavras hostis e comentários que não gosto de ouvir não prejudicam o meu corpo. Que razão tens tu, ó mente, para o teu ressentimento? A inimizade que os outros me manifestam, uma vez que nesta ou em futuras vidas não me pode na verdade devorar, porque lhe deverei ser tão avesso? Talvez a rejeite, porque ela me impede de ter o que desejo. Mas deixarei para trás todas as minhas posses, enquanto as faltas me manterão uma firme companhia. É de longe melhor para mim morrer hoje do que viver uma vida longa e má. Por mais longos que sejam os dias daqueles como eu, a dor de morrer será exatamente a mesma. Um homem sonha que vive 100 anos de felicidade, mas então desperta. Outro sonha uma alegria de um instante, mas então igualmente acorda. E quando acordam, a felicidade de ambos terminou para não mais voltar. De igual modo, quando chega a hora da morte, as nossas vidas, breves ou longas, estão acabadas. Embora sejamos opulentos em bens mundanos, deleitando-nos na nossa riqueza durante muitos anos, como se despojados e despidos por ladrões, devemos partir nus e com as mãos vazias. Talvez pretendamos que, pela nossa riqueza, vivemos e, vivendo, acumulando mérito, dissipando o mal. Mas, se somos agressivos por causa do proveito, não serão mal os nossos ganhos e perdidos todos os nossos méritos? E se o objetivo pelo qual vivemos é assim perdido e não realizado, que utilidade há então em viver assim, quando o mal é a única consequência? Se, quando as pessoas nos caluniam, pretendemos que a nossa cólera é porque eles ofendem outros,
como é que não nos ressentimos com a sua calúnia quando é dirigida a algum outro? E se suportamos esta antipatia por ser devida a outros fatores, porque somos impacientes quando eles nos difamam, a emoção negativa, afinal de contas, foi a causa disso. Mesmo aqueles que aviltam e arruinam a sagrada doutrina, as imagens e os stupas não são os objetos apropriados da nossa cólera. Por esse meio os Budas são eles próprios incólumes. E mesmo se os nossos mestres, parentes e amigos são agora objeto de agressão, tudo deriva de fatores, como explicámos. Devemos compreender isto e refrear a nossa ira. Os seres tanto padecem danos de coisas inanimadas como de seres vivos. Por que enfurecer-nos então apenas com os últimos? Suportemos antes simplesmente o mal. Alguns fazem coisas más devido à ignorância. Alguns, sendo ignorantes, reagem com cólera. Qual deles é impecável em tais atos? A quem será o erro atribuído? Em vez disso, por que agiram eles em tempos passados, de modo a serem agora tão feridos às mãos dos outros? Uma vez que tudo depende do karma, por que me enfureceria eu com tais coisas? Isto eu vejo e, portanto, aconteça o que acontecer, manter-me-ei firme no caminho virtuoso e fomentarei nos corações de todos uma atitude de amor mútuo. Pois quando um edifício está a arder e chamas saltam de casa para casa, o procedimento sábio é tirar e deitar fora a palha e tudo o que espalha o fogo. Com receio de que o mérito possa ser totalmente consumido, devemos imediatamente repelir para bem longe os apegos da nossa mente, isca para as ígneas chamas do ódio. Não é um feliz evento se, condenado à morte, um homem é libertado com a mão cortada em resgate pela sua vida? E não é um feliz evento se agora, para escapar ao inferno, eu sofro apenas os infortúnios do estado humano? Se mesmo estas, as minhas dores presentes, cedem agora ao meu poder de as suportar, por que é que não deito fora a minha cólera, causa de futuras penas no tormento infernal? Por causa de conseguir tudo o que desejei, 1000 vezes passei pelas torturas dos reinos infernais, nada obtendo para mim e para os outros. As dores presentes nada são comparadas com aquelas, e grandes benefícios ainda delas virão. Estas aflições que dissipam as dores dos errantes, não é senão razoável que me regozije nelas. Quando outros se deleitam em louvar aqueles que são dotados de talentos, porque, oh mente, não encontras igualmente uma alegria em elogiá-los? O prazer que daí advém origina ele mesmo uma felicidade imaculada. É-nos recomendado com instância por todos os santos e é a perfeita via para conquistar os outros. Mas são eles que terão a felicidade, dizes. Se esta é então uma alegria, de que te irás ressentir? Deixa-te pagar salários e retribuir favores. Serás o perdedor, tanto nesta vida como na próxima. Quando as nossas qualidades são cobertas de elogios, ficamos entusiasmados por os outros se agradarem assim. Mas quando as felicitações são dadas aos outros, não sentimos inclinação para nos regozijarmos também. Tu que queres a felicidade dos seres, desejaste atingir a iluminação pelo seu bem. Porque te anda então a enfadar os outros quando encontram algum prazer para si mesmos? E se pretendes desejar que os seres sejam iluminados, honrados pelo triplo mundo,
quando pequenos sinais de favor vêm ao seu encontro porque estás tão incomodado? Quando dependentes que contam contigo, a quem tens obrigação de dar apoio, encontram para si próprios os meios de subsistência, não ficas tu feliz? Irritar-te-ás uma vez mais? Se até isto não queres para os seres, como podes tu desejar-lhes a budeidade? E como pode alguém ter bodhicitta que se enfurece quando um outro prospera? Se um outro recebe um presente, ou se esse presente permanece em casa do benfeitor, em nenhum dos casos será teu, assim dado ou retido, porque te preocupas com isso. Todo o teu mérito e a confiança dos outros, todas as tuas excelentes qualidades, por que deitá-los a todos fora? Não te agarrando ao que te poderia trazer riquezas, diz-me, porque não te enfureces contigo próprio? Não apenas não sentes arrependimento pelos males que fizeste, desejas mesmo rivalizar com aqueles cujo mérito foi ganho. Se a infelicidade acontece aos teus inimigos, por que há de ser isto causa do teu regozijo? Os desejos da tua mente por si só não irão de facto conseguir o seu mal. E se os teus desejos hostis lhes causassem dano, de novo, que causa de alegria é isso para ti? Porquê? Ficaria então satisfeito? São estes os teus pensamentos? Há algo mais ruinoso do que isso? Apanhado no anzol, afiado e insuportável, lançado pelo pescador as minhas próprias emoções negativas, serei lançado nos caldeirões do abismo e seguramente fervido por todos os porteiros do inferno. Veneração, louvor e fama não servem para aumentar o mérito ou a minha duração de vida, não conferindo nem saúde nem força, nem nada para o bem-estar do corpo. Se sou sensato a respeito do que é bom para mim, questionarei que benefício isto traz, pois se é entretenimento que desejo, poderia igualmente recorrer ao álcool e às cartas? Perco a minha vida, esbanjo a minha riqueza, tudo por causa de reputação. Que utilidade terão as palavras e a quem deleitarão elas quando estiver morto e no meu túmulo? As crianças não podem deixar de chorar quando os seus castelos de areia se desmoronam. A minha mente é tão parecida com elas, quando o louvor e a reputação começam a declinar. Um som fugaz, desprovido de intelecto, nunca pode em si mesmo tencionar elogiar-me. Digo que é a alegria que os outros colhem em mim, é isto que é a causa do meu deleite. Mas o que me importa se os outros se deleitam com algum outro ou mesmo comigo? O seu prazer é seu e apenas seu. Nenhuma parte dele é sentida por mim. Se estou feliz com a alegria daqueles que se deleitam, então todos deviam ser uma fonte de alegria para mim. Quando as pessoas se deleitam com outros, por que não estou eu feliz com o seu prazer? A satisfação que retiro de pensar estou a ser elogiado é inaceitável para o senso comum e nada mais do que as momices de uma criança tonta. Louvor e atenções distraem-me, minando o meu afastamento do samsara. Começo a invejar aos outros as suas boas qualidades e assim toda a excelência se arruína. Aqueles que permanecem então junto de mim para arruinar o meu bom nome e me abater completamente, estão seguramente aí a proteger-me de cair nos reinos da dor. Pois eu sou alguém que se esforça pela liberdade. Não devo ser capturado pela riqueza e pelas honras. Como poderia enfurecer-me com aqueles que trabalham
para me libertar dos meus grilhões? Eles, como a própria bênção do Buda, obstruem o meu caminho, determinado como estou a mergulhar de cabeça na aflição. Como me poderia irritar com eles? Não deveria irritar-me, dizendo: eles são obstáculos às minhas boas ações. Não é a paciência a suprema austeridade e não devo eu ater-me a isto? E se deixo de praticar a paciência, impedido pelos meus próprios defeitos, crio eu próprio os impedimentos às causas do mérito, todavia tão próximas. Se algo não vem a ser quando alguma outra coisa está ausente e surge estando esse fator presente, esse fator é na verdade a sua causa. Como pode então dizer-se que ele o impede? Os mendigos que chegam nos momentos apropriados não são um obstáculo à generosidade. Não podemos dizer que aqueles que conferem os votos estão a criar impedimentos à ordenação. Os mendigos neste mundo são numerosos. Os assaltantes são comparativamente poucos. Pois se não faço mal aos outros, os outros não me prejudicam. Assim, tal um tesouro encontrado em casa que obtive sem fadiga, os meus inimigos são ajudantes na minha obra de Bodhisattva e devem, pois, ser uma alegria para mim. Uma vez que, graças a ele, cresci em paciência. A eles, os seus primeiros frutos devo dar, pois da minha paciência foram a causa. E se digo que os meus inimigos não devem ser honrados, visto que não tencionaram estimular a minha paciência, porque reverencio eu o sagrado Dharma, causa na verdade da minha obtenção. Estes inimigos conspiraram para me lesar, protesto eu, e portanto não devem receber honras. Mas se tivessem trabalhado para me ajudar como um médico, como poderia eu ter gerado a paciência? Por causa daqueles cujas mentes estão cheias de malícias, eu engendro a paciência em mim mesmo. Eles são, pois, as causas da minha paciência, dignos de veneração, como o Dharma. E assim, o poderoso sábio falou do campo dos seres, tal como do campo dos conquistadores. Muitos que trouxeram felicidade aos seres passaram para além, atingindo a perfeição. O estado de budeidade depende assim igualmente dos seres e dos Budas. Que tipo de prática é então essa que honra apenas os Budas, mas não os seres? Não nas qualidades das suas mentes, mas nos frutos que dão, eles são semelhantes. Também nos seres tal excelência reside e, portanto, seres e Budas são o mesmo. As ofrendas feitas àqueles que têm mentes amorosas revelam a iminência dos seres vivos. O mérito que advém da confiança no Buda revela, por sua vez, a iminência do Buda. Se bem que nenhum deles seja igual aos Budas, que são oceanos de perfeição, por participarem no gerar da iluminação, os seres podem ser equiparados aos Budas. Se de uma tal reunião de suprema excelência uma minúscula parte aparecessem alguns seres, os três mundos oferecidos a eles seriam uma muito pequena coisa. Uma vez que reside nos seres uma participação na geração do estado supremo e iluminado, apenas por virtude desta paridade é justo que eu os reverencie. Os Budas são os meus verdadeiros e infalíveis amigos. Ilimitados são os benefícios que me trazem. Como posso, de outro modo, retribuir a sua bondade, senão tornando os seres vivos felizes?
Ajudando os seres, retribuímos àqueles que sacrificam as suas vidas por nós e mergulham no inferno da dor implacável. Causem-me, pois, os seres um grande mal, esforçar-me-ei por beneficiá-los apenas. Pois aqueles que se tornaram os meus senhores nem sequer cuidam por vezes dos seus corpos, porque deveria eu, um tolo, comportar-me com uma tal vaidade? Porque não me deveria tornar eu o escravo dos outros? Os Budas ficam felizes para a alegria dos seres. Eles condoem-se, eles lamentam-se quando os seres sofrem. Levando então a alegria aos seres, eu deleito também os Budas. Ao feri-los, firo também os Budas. Tal como não há deleite sensual que apraza a mente daquele cujo corpo arde em fogo, não há modo de agradar aos grandes compassivos, enquanto nós próprios somos causas da dor do outro. O dano que fiz aos seres entristece todos os Budas na sua grande compaixão. Portanto, todos estes males confesso hoje e oro porque eles suportem as minhas ofensas, a fim de regozijar os corações dos Budas. De hoje em diante, serei mestre de mim mesmo, o servidor do mundo. Não buscarei vingança, ainda que multidões possam espezinhar-me a cabeça ou matar-me. Que os guardiões do mundo rejubilem. Os grandes senhores compassivos consideram como si próprios todos os seres, disto não há dúvida. Aqueles que percepciono como seres são Budas em si mesmos. Como posso eu não os tratar com respeito? Isto mesmo é agradável aos corações dos Budas e assegura perfeitamente o meu próprio bem-estar. Isto afastará as dores do mundo e será, portanto, o meu trabalho constante. Imaginem que o intendente de um rei faz mal a multidões de pessoas. Aqueles que têm olhos claros e previdentes não respondem com violência, mesmo se o podem. Pois os intendentes, apesar de tudo, não estão sós. Eles são sustentados pelo poder real. Não desprezarei, portanto, os seres fracos que me atormentam. Os seus aliados são os guardiães do inferno e também os compassivos Budas. Agradarei, por conseguinte, aos seres vivos, tal como os súbditos podem aplacar um rei irado. E todavia, as dores do inferno a ser suportadas por fazer sofrer seres vivos, poderiam elas alguma vez ser desencadeadas sobre mim por toda a ira de um tal rei? Mesmo se esse rei fosse agradado, ele não me podia dar a iluminação, pois isto será apenas alcançado levando a felicidade aos seres. Não é necessário referir a budeidade futura alcançada por se levar a felicidade aos seres. Como posso eu não ver que a glória, a fama e o prazer, mesmo nesta vida, surgirão de igual modo? Pois a paciência no samsara traz coisas tais como beleza, saúde e bom renome. O seu fruto é uma grande longevidade, o vasto contentamento de um Rei universal.